Nós contaremos uma história que está escrito na Bíblia. História que começou lá em Gênesis, lá no princípio. E em toda a história, Deus se preocupou com o seu povo. Deus se preocupou com o homem. E antes que ele fizesse qualquer coisa, ele construiu todas as coisas para que o homem pudesse estar bem e ser feliz. Mas o homem, às vezes, muitas vezes, deixou a desejar, e lá em Noé, o Senhor destruiu tudo o que ele tinha criado, mas ele não destruiu o homem, porque foi a sua maior criatura, a sua maior criação. E se passaram-se muitos anos, e o seu povo foi levado ao cativeiro, mas Deus levantou Moisés, e o povo clamou, e Deus levantou Moisés para livrar o seu povo. E em Esther não foi diferente. Aquela mulher foi colocada no lugar certo, no momento certo, porque Deus sabe de todas as coisas. E ela orou, ela se colocou de joelho perante o Senhor, e novamente o Senhor deu livramento para o seu povo. Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Era necessário que a mensagem fosse transmitida dentro da esfera de compreensão dos homens, pois o Senhor os ama com um amor eterno, e tendo criado o homem, um ser livre, tratou de garantir o resgate na possibilidade do mau uso desta liberdade. Eu sou a graça de Deus, e vou lhes contar como tudo começou. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Mas não perca de vista o paralelo que o apóstolo João faz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma separação no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E chamou Deus o céu, e foi a tarde e o dia segundo. E disse Deus: ajunte as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra,
E assim foi. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus, e na terra almas viventes, e gados, e feras. E assim foi. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo que se move sobre a terra. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Criada em estado de pureza, uma auxiliadora ideal, num plano tão sublime de perfeita execução, feita pelas mãos do próprio Deus. Toda a criação obedecia, o céu e as estrelas a brilhar, um firmamento houve noite e dia, mostrando o esplendor do seu poder. Andava livremente num lindo jardim, em comunhão com Deus e harmonia sem fim. Tudo era perfeito.
A existência humana é linear. A vida tem início, meio e fim. Mas não foi assim que o Criador idealizou a vida. Foi por causa do pecado de Adão que a morte passou a fazer parte da existência humana. E essa contagem regressiva já não pode mais ser interrompida. Falando em contagem regressiva, permita-me apresentar. Eu sou o tempo, amigo de uns, inimigo de outros. Quem dirá Noé, que enquanto construía a arca, viveu tempos longos e trabalhosos, mas nada se compara com o desespero das multidões ao perceberem que a mensagem do dilúvio era verdadeira. Porém, já não havia mais tempo para conseguir um lugarzinho no gigantesco barco que o fiel Noé havia construído. Eu estava lá. Porém, mesmo o Senhor tendo permitido a destruição de toda aquela geração, o Criador não se alegra com a morte. Como disse o profeta Ezequiel, o Senhor não vê alegria na morte. Antes, o desejo dele para o ímpio é que ele se converta e viva. Mas eles não quiseram ouvir a voz de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então disse Deus a Noé: Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Foi para um tempo como este que me chamaste com propósito. Foi para um tempo como este que me revelas o excelente. Eu digo sim a ti, Senhor, pois não serei feliz fazendo nada mais. Estou comprometido
dom prometido, fui ungido, nessa missão não volto atrás. Pra tua missão há sempre provisão, me deste a direção, eu sei onde quero chegar. Minha motivação está em te agradar. Não há o que temer. O improvável, o imparável vai acontecer. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher, e os teus filhos, e a mulher dos teus filhos. E edificou Noé um altar ao Senhor. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir a terra, e nem todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus criou o homem justo, mas esse se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. A graciosa criação do Senhor foi manchada pelo pecado. A vida entrou em rota de colisão com o tempo que lhe foi abreviado. E num tempo determinado, Deus, o Senhor, desceu para libertar o seu povo do cativeiro egípcio, conduzindo-os a um caminho de grandes obras e milagres. Caminho este, onde o Senhor lhes deu a conhecer as suas leis, a vontade celestial, resumida em 10 mandamentos. Quem dera os homens entendessem que nesta lei está contida a vontade do Eterno, e não apenas um conjunto externo de regras que podem ser encenadas e fingidas pelas máscaras da religião. Que todo homem, mulher ou criança entenda que a lei manifesta a vontade de Deus, mas essa mesma lei não pode salvar. Mas, para estabelecer que nenhum homem é justo
ou capaz de salvar a si mesmo. Aliás, que indelicadeza. Preciso me apresentar. Eu sou a lei, também conhecido como os 10 mandamentos. Enquanto mandamento sou duro, grosseiro e exijo retidão perfeita. Mas não desanime. Na linha do tempo da existência, houve apenas um capaz de satisfazer as minhas exigências. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Mas Faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Então Deus mandou 10 pragas para amolecer o coração de Faraó. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdido no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficaram sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. E o Senhor fez com que Faraó, rei do Egito,
continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda a Deus. E o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio não para. O tempo não espera. Ele simplesmente avança. E na Bíblia temos diversas expressões do tipo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Enquanto tivermos tempo, façamos o bem. Na história a seguir, vamos ver relatos importantes do Senhor livrando o seu povo, mais uma vez com as suas fortes mãos. E a rainha em questão nessa história é questionada: quem sabe para este tempo não chegastes a este reino? O nosso Deus é o Senhor do tempo. Tudo já estava preparado, o plano já estava arquitetado. Que sim, feliz
simplesmente aconteceria. Todo o povo então muito sofreria, mas o livramento vem, sem demora ele vem, mas o livramento vem, bem no tempo certo vem. Tudo já estava preparado, o plano já estava arquitetado. E se infelizmente aconteceria, todo o povo então muito sofreria, mas o livramento vem, sem demora ele vem, mas o livramento vem, vem no tempo certo vem. Levantarei nesse tempo, na geração do avivamento, que guarda em seu coração a marca e o compromisso da fé. Levantarei nesse tempo, na geração do avivamento, e não importa o que aconteça, permanecerão de pé. Levantarei nesse tempo, na geração do avivamento, que guarda em seu coração a marca e o compromisso da fé. Levantarei nesse tempo, na geração do avivamento, e não importa o que aconteça, permanecerão de pé. Diante da dificuldade, diante de um novo decreto, mantendo um novo compromisso, caminho para o livramento. Diante da dificuldade, diante de um novo decreto, mantendo um novo compromisso, caminho para o livramento. Diante da dificuldade, diante de um novo decreto, mantendo um novo compromisso, caminho para o livramento. Levantarei nesse tempo, na geração do avivamento, que guarda em seu coração a marca e o compromisso da fé. Levantarei nesse tempo, na geração do avivamento, e não importa o que aconteça, permanecerão de pé.
trazidas ao palácio real, na fortaleza de Susã, e colocado sobre os cuidados de Agai, o encarregado do harém. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Ester. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei do rei, e por isso não convém deixá-lo ficar. E enviou-lhe as cartas a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde os jovens até ao velho, criança e mulheres, e um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Então Ester mandou chamar o servo do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuem por mim, e não comas, nem bebas por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. No 3º dia de jejum, Ester se vestiu com suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Ester esperando lá fora no pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Ester entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou:
O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther respondeu: se for do teu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E qual o teu desejo? Até metade do meu reino te darei. Então respondeu a rainha Esther e disse: Sê, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos ou por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este e onde está este cujo coração extingou assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Naquele mesmo dia, o rei Assuero, a rainha Esther, à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o meu anel, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o meu anel não se pode revogar. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ordenou-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tivessem repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto e em dia de festa, para o que fizesses dias de banquete, de alegria, e que mandassem presentes uns para os outros, e dádivas aos pobres. Bora comemorar. O Senhor é misericordioso, e em sua abundante graça livrou, livra e livrará o seu povo. Pois todos estes acontecimentos apontavam para o tempo do maior acontecimento de todos. No tempo determinado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Mas ao terceiro dia
ressuscitou, tem todo o poder nos céus e na terra, porque a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Entenda, igreja, nós fomos chamados para este tempo. Oi. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é um povo de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou.